Boa tarde, estamos mais uma vez aqui, nossa live das 14 horas com os temáticos. O nosso tema, a Bíblia Sagrada, como ela chegou até nós. E como de costume, vamos à nossa recapitulação. Na semana passada nós falamos da inspiração no Novo Testamento. Jesus e a inspiração. E também falamos o Novo e o Antigo Testamento. Aqui as palavras de Jesus, citando textos do Antigo Testamento, trazendo para o Novo Testamento. Ele tem como base, na sua ministração, textos do Antigo Testamento. Porque está escrito, era uma frase muito usada por ele. E também essa comparação entre o Novo e o Antigo. Paulo de Tarso, assim como também o apóstolo Pedro, eles vão usar textos do Antigo Testamento baseados para escreverem também as suas epístolas. Então, todo o Novo Testamento, em suma, está baseado em textos do Antigo Testamento. Por isso, a inspiração no Novo Testamento, com base na inspiração do Antigo. O tema de hoje nós vamos ver as características desta canonicidade. Muito bem. A palavra cânone, ela deriva do grego canon, que origina-se no hebraico cané. Então, cânon vem de canon, do grego, que tem como base o hebraico cané. No Antigo Testamento era usada com a expressão vara de medir. Vem aqui cané, nos textos do Antigo Testamento, no hebraico aramaico, com a expressão vara de medir, como se fosse uma régua, algo comprido para se fazer a medição. No Novo Testamento, a expressão é usada como régua ou regra de conduta. Aí já é a palavra canon, que vem do grego, que quer dizer regra de conduta. Aí já passando para algo pessoal, de pessoas, de seres humanos. Como nós vamos medir a conduta dessa pessoa? A conduta dela está certa ou está errada? Condiz ou não condiz com o nosso livro de regras? Então, a palavra canon. Definição, vamos lá. Temos um texto aqui do Antigo Testamento do profeta Ezequiel. Ezequiel 40, no verso 3. Ele diz o seguinte: levou-me para lá, onde vi um homem, cuja aparência era como a do bronze. Tinha na mão uma corda de linho e uma cané, vara de medir. E ele estava em pé na porta. Então aqui a expressão cané, do hebraico, traduzindo para as nossas Bíblias atuais como vara de medir. Ele tinha algo na mão e esse algo era para fazer a medição, para medir. Cané, do hebraico. Texto do Novo Testamento, Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, verso 16, que diz: que paz e misericórdia estejam sobre todos que andarem conforme essa norma, canon, e também sobre o Israel de Deus. Então aqui nós vamos ver que essa palavra norma, conforme essa norma, conforme essa regra, conforme este edito, certo? Então está aqui a regra de conduta, como as pessoas andam, como elas se portam, como elas devem agir, certo? Homem para com homem, e também falando sobre Israel de Deus, aqui sobre os salvos em Cristo Jesus. Então, como é que nós vamos medir que essas pessoas estão andando conforme os ensinos de Jesus? Norma, canon do grego. Então, daí nós vemos a palavra canonicidade. Vamos adiante.
Muito bem. Canonicidade e inspiração. A Bíblia provém do próprio Deus. Inspiração nós vimos nos programas anteriores. A inspiração, ela vem do próprio Deus. O que é a inspiração? A inspiração é o ato de Deus se mostrar ao ser humano. Ele se mostra para o ser humano, então isso nós chamamos de inspiração. E por que a canonicidade e a inspiração estão juntas? Elas precisam estar juntas. Por quê? Inspiração é o processo pelo qual Deus se revela ao ser humano. Então, como é que eu vou dizer que um texto ele é inspirado? E se ele é inspirado, por que ele passa a ser então canônico? Por que ele passa a fazer parte do cânone? Por conta disso aqui. Pelo fato dele ser inspirado, então a inspiração é o processo pelo qual Deus se revela. Então, se tem algum texto onde esse texto, Deus está se revelando ao ser humano, então vamos dizer, esse texto então ele é inspirado. Então você precisa ler o texto para você saber se ele é inspirado ou não. Se há ali naquele texto a revelação de Deus ao homem ou não. O cânon bíblico é a regra que normatiza a fé do salvo. Olhe bem, o cânon bíblico, regra que normatiza, canon do grego, uma regra de conduta, de fé do salvo. Como eu vou saber que sou salvo em Cristo Jesus? Porque eu creio, porque eu tenho fé. E como é que eu vou saber que eu tenho essa fé? Por conta disso aqui. Se eu levar ao pé que esse texto, que é inspirado por Deus, ele passa a ser a minha regra de fé e prática. Por isso que os batistas dizem, a Bíblia é a minha regra de fé e prática. Por quê? Texto sagrado, cânon bíblico. Cânon quer dizer regra ou norma de conduta. A minha conduta de fé me faz ser uma pessoa salva. A minha conduta, o modo como eu ajo, o modo como eu falo, o modo como eu me expresso, me leva a crer que eu sou salvo em Cristo Jesus. Somente Deus pode conceder autoridade ao livro, ou seja, esse livro só pode ser canônico se essa autoridade vier de Deus. Como é que eu vou saber que essa autoridade desse livro vem de Deus? Por conta disso aqui, pela inspiração. Por quê? Porque a inspiração é o processo pelo qual Deus se revela ao ser humano. Eu vou ler o texto, e o texto me diz que Deus está se revelando a mim. Então, esse texto passa a ser, então, um texto canônico. Então, ele pode ser inserido, então, no cânon bíblico, ou cânon sagrado, que nós temos hoje, a nossa Bíblia Sagrada. É um processo, pelo ver aqui, um tanto quanto difícil. Mas quando você começa a ler os textos bíblicos, a ter a interpretação, que o Espírito Santo começa a trabalhar com você, você vai ter uma clareza melhor sobre o texto, você vai perceber que Deus está falando com você, e se Deus está falando com você, então o texto é inspirado, logo ele passa a ser um texto canônico, e se é um texto canônico, ele passa a fazer parte, então, da Bíblia Sagrada. Então foi isso que aconteceu com os textos do Antigo e do Novo Testamento. Todo esse processo que durou anos e anos, séculos e séculos, realizado pela humanidade, passou por esse simples processo que você está vendo aqui nesse instante. Na semana que vem nós vamos falar sobre os princípios de canonicidade. Como é que isso ocorre? Em pormenores. Quais são os princípios da canonicidade? Então nós vamos pegar os textos bíblicos, vamos examinar eles e vamos perceber, esse texto é bíblico ou não é? Por que esse texto está no cânon? Por que esse texto, que é dito como texto bíblico, por que ele não faz parte do cânon? Isso nós vamos ver em princípios. Existem regras, existem princípios. E nós vamos estudar isso a semana que vem. Esse foi o nosso tema de hoje. Na semana que vem continuaremos. Tenham todos uma ótima tarde na presença do Senhor Jesus.